Evangelho, segunda-feira da oitava de Natal, hoje, festa de São João Apóstolo e Evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que vinha chegando primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da oitava do tempo de Natal, hoje, festa de São João Apóstolo e Evangelista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no dia 27 de dezembro, a Igreja celebra a festiva memória do apóstolo São João, autor do quarto Evangelho, mas autor também de 3 das cartas católicas. A primeira carta de São João, a segunda e a terceira, assim elas são identificadas. A primeira, muito conhecida de todos nós, é a carta mais longa, que trata a respeito do amor e a respeito do vínculo de comunhão. Depois, outras 2 cartas bem breves, compostas praticamente de um único capítulo, que fala sobre o mandamento da caridade e o combate ao anticristo, ou seja, aqueles que vêm para dispersar, aquele que é o sedutor, que vem para dispersar os cristãos, e depois a última carta, que é uma carta de admonição, é uma carta mais orientada à instrução da Igreja. E por último, a grande obra conhecida de todos nós, escrita por São João, o livro do Apocalipse. Muito bem, com tantos escritos, hoje o Santo Evangelho, separado para nós, toma uma página em particular da vida de São João. São vários os trechos do Evangelho, sobretudo do Evangelho escrito por São João, em que ele faz referência à sua presença. No Monte Tabor, no Horto das Oliveiras, aos pés da cruz, junto com a Virgem Maria. João também aparece na ressurreição do Senhor, por ocasião da barca, quando os discípulos saem para pescar, no último capítulo, e a aparição de Jesus se dá às margens do lago, e João diz, é o Senhor, e Pedro se lança ao mar. Tantos são os trechos onde São João aparece. A mãe, que por ele e juntamente pelo seu irmão, Tiago, intercede pedindo que sentem à direita e à esquerda do Senhor no reino dos céus, mas a liturgia de hoje reserva de maneira especial o capítulo 20. E o que tem de especial nesse capítulo é o dia em que São João contempla o sepulcro vazio, o sinal da ressurreição. É o trecho do Evangelho que marca o testemunho da fé de São João. Toda a sua vida, desde o exílio em Pátimos até a sua longa parte da vida, junto com a Virgem Maria, na cidade de Éfeso, São João, em diversos momentos, testemunhou heroicamente a fé, sendo levado às raias do martírio e sendo preservado pelo Senhor em maneira miraculosa das diversas disposições de martírio que foram propostas contra ele, para que pudesse, até aproximadamente os seus 90 anos de idade,
viver e anunciar o Evangelho, testemunhando o amor de Cristo ressuscitado em todas as partes. Ele que vendo, acreditou. Sim, ouviremos daqui a pouquinho uma meditação que, deixa o padre pegar aqui, que eu cito para vocês, do monge beneditino, do ano 1100, que escreve para a gente a respeito do testemunho de São João, dizendo que o discípulo entrou no túmulo, viu os sinais da ressurreição e acreditou. Mas a plenitude da fé esperava ainda um acontecimento, o dia de Pentecostes. E, com muita delicadeza, o monge Rupert de Deutz faz esse comentário tão delicado à pessoa de São João, que vem ao encontro dessa proximidade com a celebração do Natal. Porque todos nós que celebramos a festa do Santo Natal, o mistério da encarnação, anunciamos a fé em Cristo ressuscitado. Nós somos aqueles que cantamos no mundo: Deus nasceu no meio de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz o prólogo de São João, como vai dizer Santo Agostinho hoje, na liturgia das horas, na segunda leitura do ofício. E de fato, o Verbo se fez carne e se deixou tocar, e sobre o peito do Senhor, como vai dizer o beato Rupert, sobre o peito do Senhor João inclinou a sua cabeça. Ou seja, o Verbo se fez carne e se deixou conhecer, se deixou tocar, se deixou sentir. E João teve o privilégio de inclinar sua cabeça sobre esse peito, mas não foi ali que ele adquiriu toda a sabedoria e ciência, mesmo sendo o coração do Senhor o lugar da profundeza dessa sabedoria e ciência, mas foi com a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando se completou a promessa do Senhor. E ali Santo Agostinho diz: aqueles que viram e ouviram as palavras do Verbo, que o tocaram, são mais privilegiados do que nós que hoje aqui estamos? E ele diz: definitivamente não, pois esse Senhor se entregou por nós. E pelo testemunho dos apóstolos, nós também podemos hoje tocá-lo, não como tocaram os apóstolos, mas cada vez que, junto com a igreja, celebramos os sacramentos da nossa fé. Olha que maravilha! E aqui está, para nós, o momento decisivo da experiência desse apóstolo, que ouvindo as palavras do Senhor, que tocando o corpo físico do Senhor, o amou profundamente e, amando, acreditou, mas foi diante do sepulcro vazio que ele declarou a sua fé. E depois recebeu a plenitude do Espírito Santo junto aos demais e Maria Santíssima no cenáculo, e a partir daquele momento saiu pelo mundo a anunciar Cristo ressuscitado. Olha que maravilha! Nos momentos mais difíceis da nossa fé, às vezes dizemos isso: que pena que não pude ter a chance de ver Jesus, de sentir Jesus, de abraçar Jesus, de tocar Jesus. E estabelecemos essa quase como uma condição para o melhoramento da nossa fé que nós não tivemos, quase como algo perdido. Se tivéssemos tido essa possibilidade, teríamos acreditado com mais intensidade. Aí vem o Evangelho de hoje, o momento em que João não toca e não vê o Senhor, mas crê. E desarma tudo isso
né? Porque nos fortalece ao mesmo tempo. Não é uma condição sine qua non para que a fé aconteça em nós, ver e tocar o Senhor. Os apóstolos tiveram esse bendito privilégio e essa grande graça e souberam, por obra do Espírito Santo, aproveitar tamanha graça e viver tão bem. Nós temos outras graças, temos o testemunho da história da igreja, o testemunho dos santos, o testemunho dos mártires, que eles não tiveram, pois eles foram os primeiros mártires. Ontem foi também dia de Santo Estevão, mas o domingo tem a prioridade e a celebração da Sagrada Família, que é o domingo dentro da oitava, ainda maior relevância. Então, o domingo de ontem se abriu para a festa da Sagrada Família. Então, dessa forma, não celebramos Santo Estevão, o primeiro mártir, mas temos aqui, hoje, conosco, tudo isso que os apóstolos não tiveram. O Senhor deu a eles essa graça, a nós concedeu uma outra. A graça que receberam, souberam aproveitar e viver intensamente e recolher dessa graça bênçãos infinitas e viver com profunda santidade a vida que Deus lhes concedeu. A nós são concedidas outras graças ordinárias e extraordinárias. E também nós somos chamados a vivê-las intensamente, guiados pelo Espírito Santo, para que possamos ter uma vida santa como eles tiveram também. Então, olha que maravilha. O testemunho de João hoje não nos deixa espaço para um equívoco. Também nós somos chamados a acreditar, a ter fé no Senhor. É no sepulcro vazio que se anuncia a fé cristã. Então, não caiamos nessa tentação de acreditar que os tempos passados foram melhores ou foram mais ricos das ocasiões de Deus que os tempos de hoje, porque o Deus que foi riqueza e continua sendo esplendor e riqueza de graças ontem, permanece o mesmo hoje e sempre. O Senhor que realizou prodígios e concedeu graças extraordinárias ontem é o mesmo Senhor que nos acompanha hoje e não perdeu nada de tudo aquilo que Ele é e dispõe por nós e em nosso favor graças particulares a esse tempo para que nós também possamos, como João, ver e acreditar. Ver não vendo, né? O sepulcro está vazio. Então, é uma ausência. É curioso isso, né? Porque os traços da ressurreição, a certeza da ressurreição, o sinal da ressurreição é exatamente essa ausência. É esse Senhor que está presente de uma forma nova. Tanto que ele desculpa, já sai no italianismo. Às vezes sai, vocês já sabem desculpar o padre com isso, né? O tempo todo falando italiano, às vezes no meio da homilia sai alguma palavra esquisita, seja elevem, por favor. Então, acontece que ao sair do sepulcro, ele encontra-se, depois tem a imagem de Maria, né? Que o Senhor aparece para ela, e o Senhor está presente. O Senhor depois aparece dentro da casa onde eles estão reunidos, no meio deles. O Senhor permanece de uma forma diferente. Então, o Senhor esteja convosco, como nós falamos, sim, é verdade. Ele está no meio de nós. Então, esse mesmo Senhor, potente e glorioso, rico em seus dons, permanece o mesmo e está no meio de nós. De uma forma diferente daquela com a qual concedeu a graça de estar no meio dos apóstolos. Mas hoje permanece conosco. Pouco antes de fazer a Lectio Divina, de preparação para a nossa meditação, lia um texto comentando a respeito das ocasiões em que Padre Pio teve o dom extraordinário da parte de Deus de poder ver o menino Jesus e tê-lo em seus braços. E alguns de seus irmãos de comunidade, também filhos espirituais, tiveram
a graça de ver esse momento em que acontecia esse dom extraordinário que o Senhor concedeu a Padre Pio e concedeu a tantos santos, concedeu a Santa Teresa d'Ávila, concedeu ainda a tantos outros santos a oportunidade de ver o menino Jesus. Santo Antônio, dizemos, conversava com o menino. E esses são dons extraordinários que o Senhor concede. Santa Faustina teve a oportunidade de ver o Senhor ressuscitado. Santa Margarida Maria viu o Senhor com o coração transpassado. Foram diversos os milagres eucarísticos no 1400, em que o Senhor se fazia ver sobre a patena do altar. Um pequenino menino aparecia sobre o altar no momento da consagração e abençoava todo o povo que, de joelhos, recebia e contemplava aquela visão maravilhosa. Então, alguns desses milagres eucarísticos estão na Catedral de Orvieto, representados em suas capelas. Enfim, o Senhor concede dons extraordinários, mas, sobretudo, dons ordinários em cada tempo, em cada momento da história, para que nós possamos declarar a nossa fé. Para que nós possamos, como João, testemunhar Cristo ressuscitado. Escreve o monge Rupert, Beato Rupert, no 1100. Tal como recebeu a graça de Jesus, o amar e lhe permitir inclinar-se sobre o seu peito na última ceia, João recebeu com abundância os dons do entendimento e da sabedoria. O entendimento para compreender as Escrituras e a sabedoria para escrever os seus próprios livros com uma arte admirável. Na verdade, não recebeu este dom quando descansou sobre o peito do Senhor a sua cabeça, apesar de ter tocado com a sua orelha o coração onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Carta de São Paulo aos Colossenses. Quando João diz que, ao entrar no túmulo, viu e acreditou, reconhece que ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Versículo 9. Hoje nós lemos até o versículo 8, né? Então, o monge Rupert faz referência a isso. Ele viu e acreditou, mas ainda não estava completo. E daí ele continua escrevendo. Tal como os outros apóstolos, João recebeu a sua medida em plenitude quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Quando a graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Cristo, ou seja, conforme o Senhor reservou a cada um deles. Efésios capítulo 4. Olha que maravilha. Assim como o Senhor reservou uma graça sobre medida para cada um dos apóstolos, de maneira que a fé no coração deles fosse plena, meu irmão, minha irmã, Ele fez e faz o mesmo comigo e contigo. Graças sobre medidas para o meu e para o seu coração estão separadas, de maneira que a fé chegue à sua plenitude em nós e nós possamos viver à luz da fé. Então, as graças para que a fé alcance a sua plenitude nos são oferecidas, nos foram já oferecidas. E agora o Senhor distribui graças infinitas, como nós sabemos, pelo intermédio do Imaculado Coração de Maria, a fim de que nós possamos perseverar na fé e essa fé se torne operosa. Por isso ontem, quando celebrava a missa aqui, nós tivemos a chance de falar disso já em outras meditações. Ao final da missa, eu dizia a todos os que estavam presentes, recordando esse detalhe que talvez nós tenhamos vivido esse ano também, né? Nós nos preparamos uma inteira semana para nos reunirmos em família, em um dia especial, o dia 25, dia do Natal do Senhor. Nos organizamos para fazer amigo oculto, quem iria fazer ou trazer a rabanada, quem iria preparar ou não o chester, ou
sei lá, o pernil, enfim, tudo aquilo que se faz no Natal, né? E nos preparamos, nos reunimos desde do início da tarde, outros talvez desde o dia anterior ao 24, para assim prepararmos e festejarmos juntos o Natal do Senhor. Mas quantos da nossa casa que estavam conosco ali reunidos participaram da Santa Missa? Quantos foram aqueles que completaram a celebração daquele dia, oferecendo ao Senhor aquilo que mais lhe agrada? A oração acima de todas as orações, a oração por excelência da Igreja, oferecendo a Ele a prece que lhe é predileta, participando do sacrifício eucarístico. Ele nasceu para oferecer sua vida em sacrifício pela nossa salvação. E que alegria maior e que presente maior podemos oferecer ao Senhor, senão no dia do seu Natal, irmos à Santa Missa. E quantos, concretamente, da nossa família, no 25 e no 24, completaram a alegria daquela noite ou daquele dia, indo junto à Santa Missa? Foram poucos, não é mesmo? Pois bem, eis aqui um propósito para o próximo Natal. Começarmos a rezar desde esse domingo, assim eu falava com eles na paróquia durante a missa, desde esse domingo, na conclusão, antes da bênção final, que era o domingo da Sagrada Família. Veja que privilégio o Senhor nos deu. Esse ano colocou o domingo da Sagrada Família agarradinho com o Natal, para a gente perceber isso. E para a gente rezar durante esse ano, de maneira especial, para que toda a nossa família possa participar desse grande ato de amor e presente digno a nosso Senhor, que é a Santa Missa. E nós possamos começar já desde agora, dia 26, eu dizia, até o 25 de dezembro do ano que vem, a preparar com as nossas preces a festa do Natal do Senhor. De maneira que no próximo Natal, o nosso último ato de família em festa pelo dia 25, pela solenidade do 24, 25, seja todos juntos em família na Santa Missa. Se a gente não começar agora a rezar, talvez a gente não esteja juntos lá, não porque o Senhor não quer ou não espera ou não pode nos reunir, mas Ele conta significativamente com a nossa participação. E se Ele está nos dando essa graça de colocar agarradinho o domingo da Sagrada Família ao dia de Natal e nos dando a oportunidade de ouvir essas coisas, Ele já está nos pedindo ajuda para que nós possamos, olha a humildade do Senhor, né? Nos unir a Ele no desejo do seu coração. Muito bem, Ele está manifestando o desejo do seu coração. Olha que delicadeza. Nós que hoje estamos visitando a Sagrada Família de Nazaré, o que estamos ouvindo, né? O Senhor dizer: vim para fazer a vontade do meu Pai, minha alegria é cumprir a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? João 6, que nenhum daqueles que lhe foi confiado se percam. Olha aí. Então, Ele está nos dizendo, está nos chamando a esse compromisso. Vamos preparar esse presente para o Senhor, para o próximo Natal, e começar desde hoje a rezar para que no próximo ano estejamos todos juntos ali, no dia do Natal do Senhor, e seja esse o nosso último ato em família na celebração do Natal, juntos na Santa Missa. E daí pedir que cada um pensasse no seu familiar, recordasse os seus familiares que estão a casa e recordassem também de todos aqueles familiares que nesses dias estiveram longe do Senhor, que eles desejam tanto que pudessem estar mais perto do Senhor e que gostariam com alegria de ver juntos no próximo Natal. Olha que Deus não espera até lá, a vontade dele é tão grande que a gente está pedindo pelo próximo Natal e ele tem pressa, e com as intercessões e com o ato de amor que a gente oferece, lembrando algumas meditações que fizemos atrás, há algumas semanas atrás, o Senhor tem tanta pressa. E com a graça de Deus vamos terminar vendo esses irmãos participando da Santa Missa bem antes do que o próximo Natal. Mas enfim, aqueles irmãos
aqueles familiares que a gente gostaria de ver presente no Natal do Senhor, conosco na Santa Missa, que eles pudessem lembrar naquele momento. E então nós fizemos a bênção solene do Natal sobre todos eles. E com grande alegria, sensibilidade e piedade, eu vi aquela multidão de pessoas fechando os olhos e pensando nos seus familiares, e de fato, o Senhor nos abençoa para que nós sejamos uma bênção na nossa casa, na nossa família. O Padre Fábio sempre repete isso nas meditações. E cada vez que nós vamos à missa e conclui-se a missa, nós somos enviados em missão a levar a bênção de Deus e a sermos ocasião da bênção de Deus para a nossa família. Dessa forma, ontem nós concluímos a celebração da Sagrada Família, e como tudo isso nos remete hoje, nessa meditação, ao 20º capítulo de São João, a pensarmos nessa grande graça e esse grande tesouro que o Senhor nos oferece. Ele entrega a cada geração, a cada tempo, a cada momento, como estamos vendo nessa leitura do Beato Rupert, as graças necessárias para que a gente persevere na fé, segundo a medida do dom de Cristo, reservada para cada um. E ao intercedermos dessa forma pela nossa família, a gente está pedindo ao Senhor que se cumpra a medida justa e favorável, para que a fé no coração deles seja plena. E o Senhor não apenas tem esses dons para oferecer, mas tem ainda muito mais do que aquilo que a gente está pedindo. Tem ainda os dons para que eles possam perseverar na fé até o último dia. Então, seguindo agora esse segundo trecho da leitura do Beato Rupert. O Senhor Jesus amou este discípulo mais do que os outros e abriu-lhe os segredos do céu, para fazer dele o escrivão, olha que delicadeza da interpretação dele, para fazer dele o escrivão do mistério profundo sobre a qual o homem não é capaz de falar por si mesmo. O mistério do Verbo, a palavra de Deus, do Verbo que se fez carne, ele é fruto desse amor. Mas embora o amasse, não foi a ele que Jesus disse: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. Jesus amou todos os seus discípulos, e especialmente Pedro, com o amor espiritual e da alma, mas amou João com um amor de coração. Olha a delicadeza com que ele distribui essa sensibilidade do Senhor. Na ordem do apóstolo, Simão Pedro recebeu o primeiro lugar e as chaves do reino dos céus. João recebeu o legado, o espírito de entendimento, que é a alegria e a coroa de júbilo. Olha que bacana. E dessa forma o Beato Rupert nos fala a respeito do dom que é distribuído de forma... É o mesmo amor com que o Senhor amou ao outro, mas a um cumulou de certas graças e dons, a outros com outras graças e dons, para que cada qual pudesse servir o Senhor e amá-lo de todo o coração. De maneira que um, ao olhar para o outro, se alegrava com os dons do Senhor, e essa alegria de seu coração se tornava completa, vendo a obra de Deus revelar-se de maneira tão bela na vida do outro por meio de dons tão maravilhosos e magníficos. Assim o Senhor nos enriquece a cada dia, e assim o Senhor vai nos santificando como comunidade fiel que caminha em comunhão na estrada do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Evangelista e de todos os santos apóstolos e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.